objetivo para vocês. É muita carga de uma coisa, muito assunto para vocês estudarem, tá certo? E daí a gente vai falar um pouco sobre hepatopatias. Eu vou passar, pincelar os aspectos gerais, né? Eu sei que vocês têm uma aula de complicações, né, da cirrose, se não me engano, acho que o Rodrigo vai dar para vocês. Já tem, eu não quero próximo, mas aí tem complicações de cirrose. E essa minha aula, originalmente, tinha algumas coisas meio que repetidas, né, porque às vezes falta essa conversa, né, entre os professores, então a gente entendeu o que já está sendo visto. Como eu tive a oportunidade de ver o tema da aula do Rodrigo, tem algumas coisas em comum ainda, pessoal, mas eu tirei boa parte dessa aula, porque era complicação de cirrose. Então, não havia muito sentido a gente repetir para vocês. Assim, o Rodrigo é um dos médicos que eu encaminho aos pacientes de hepatologia, então é melhor que ele falar de hepatologia aqui com vocês, né? Deixa ele falar das complicações da cirrose também. Ok? A doutora Priscila falava dessa aula antes, mas aí ela precisa se afastar também depois da gestação e quando ela foi mãe. Certo? Um conceito básico, né, de cirrose hepática, aquele processo patológico que a gente tem no fígado irreversível do parênquima, onde você tem a fibrose, você tem um dano arquitetural do fígado e ele evolui para esse padrão realmente de cirrose, com esses módulos de regeneração, aqui no fígado normal, né? Esse aqui é S0, viu, pessoal? Esse aqui é 1 e 4. Estou brincando. Esse é um vídeo de estudante de medicina, S0 e 1 e 4. Brincadeira, viu, pessoal? Já passou um residente, né? Já estava fazendo transplante, mas brincadeira, mas é a evolução crônica do fígado. A gente sabe que diferentes condições podem fazer, mostrar essa evolução. A gente vai falar um pouco dessas condições para vocês, diferentes etiologias que você pode ter de hepatopatia crônica. Eu sei que vocês têm muito essa parte de exercício diagnóstico diferencial, né? Você tem aulas muito voltadas para isso, né? O Ricardo dá aula para vocês, é isso? Essa parte de... Então, acho que é uma coisa que é importante, sem dúvida, de falar dos diagnósticos diferenciais dentro dessas hepatopatias crônicas. Então, assim, e a gente sabe, o paciente, pessoal, os pacientes com hepatopatia crônica, ele tem alguns sinais e sintomas que estão relacionados ali à descompensação do fígado, né? Desde sintomas inespecíficos, como astenia, né? O paciente pode ter, às vezes, uma modificação do raciocínio, pode ter alteração do peso, um certo emagrecimento. E você pode também ter o surgimento de estigmas de hepatopatia crônica, entre eles as atelectasias, o eritema palmar. Né? Então, tudo isso pode estar relacionado ali a sintomas relacionados à cirrose, de forma inespecífica, não são sintomas específicos, mas sempre deve você levantar a suspeita quando tem esses sintomas, quando tem esses sinais, pensar na possibilidade de hepatopatia crônica. Né? Alguns casos, o paciente pode evoluir com hepatoesplenomegalia, principalmente nas doenças de depósito. Aí você tem um aumento do fígado, a tendência do paciente em muitas etiologias, quando o fígado fica cirrótico, ele fica com fibrose e ele tende a diminuir o tamanho dele por conta dessa fibrose, ele fica retraído e a tendência é que o fígado às vezes até diminua de tamanho, mas algumas hepatopatias, como a causa delas é doença de depósito, seja de ferro, seja de cobre, seja de gordura, existe uma possibilidade, às vezes, do fígado ficar um pouco mais aumentado de tamanho, e aí você pode ter uma hepatosplenia. Né? Assim, quando tem hipertensão portal, pessoal, às vezes chama a atenção mais a esplenomegalia, né? Que o paciente pode ter aquele passo aumentado, e aí pode trazer algumas complicações relacionadas. Né? O paciente no exame físico tem a tendência a ter aquela ocupação do espaço vitral, e além disso também pode ter, pelo aumento do baço, alteração na parte da imunidade, alteração, inclusive, com uma destruição, né, nas células, principalmente das plaquetas, né, do sistema hematopoético, e tem a tendência, às vezes, do paciente com cirrose ter plaquetopenia, muito por conta do sequestro esplênico. Tá certo? Vamos passando. Dentro das complicações, né, uma coisa muito comentada já pelo Rodrigo, é que o paciente vai ter aquela fraqueza progressiva, uma dinamia, uma perda de peso, o status nutricional pode ficar comprometido, diminuição da massa muscular. Né? Historicamente, existia sempre uma preocupação com relação à ingesta de proteína, que poderia estar sobrecarregando o fígado, e aí os pacientes que eram hepatopatas, você tinha uma restrição de proteína para não sobrecarregar o fígado, mas a compensação de ficar desnutrido.
Então a gente sabe hoje em dia que precisa ter um equilíbrio aí. Não adianta também restringir muita proteína no paciente, porque você acaba denutrindo ele, tá certo? Entre ainda as manifestações clínicas, o edema palmar é uma coisa que a gente precisa sempre avaliar ali. O paciente às vezes pode ter alterações, inclusive de caracteres secundários sexuais, como alteração de pelos pubianos, né? Você pode ter alterações na pele, né? Como hiperpigmentação, isso é mais comum, pessoal, na hemocromatose, tá certo? E outras alterações, inclusive, em composição do dedo e das unhas. Essa aqui é uma foto de um paciente nosso, lá do César Carlos, que apresentou uma ginecomastia e tinha um quadro importante ali relacionado à cirrose. Curiosamente, pessoal, esse paciente, nada a ver com uma patopatia crônica, mas tem a ver também, ele evoluiu com câncer de mama. Ele é homem, tinha ginecomastia por conta da cirrose, e teve um quadro de câncer de mama. Então é uma coisa bem caprichosa, né? Porque você imagina que você não vai normalmente pensar no homem que vai ter um câncer de mama. E se o homem já tem ginecomastia, às vezes, você, porque ele é cirrótico, você às vezes atribui a ginecomastia pela cirrose dele, né? Então, esse paciente, até o diagnóstico inicial da mama dele foi um pouquinho mais retardado, porque a gente, quando é examinado, ou então quando é avaliado, atribuía esse aumento da mama por conta do CA, ou por conta da cirrose, não do CA. E daí, quando ficou assimétrico realmente, que aí foi visto que tinha uma modulação, foi avaliado por um mastologista e realmente tinha um CA de mama, fez uma mastectomia também. Esse paciente está acompanhado com a gente no laboratório, ainda com a doença do filho dele, e teve essa peculiaridade que foi um CA de mama, né, que foi uma coisa realmente chamou a atenção da gente, tá certo? Os pacientes, eles podem ter, dentre as descompensações, né, pode ter ascite, que o Rodrigo com certeza falou com vocês, hemorragia digestiva alta, né, nesse contexto, né, de o baçofílio aumentado, circulação colateral que pode aparecer também ao exame físico, né. Além disso, pode ter a encefalopatia, a icterícia, né? A icterícia que pode surgir nos pacientes muito por conta desse dano hepático ao longo do tempo, ou a disfunção também do fígado pode gerar também uma icterícia. A necrose celular tanto pode causar icterícia, como está associada às vezes à alteração das transaminases, tá certo? E o paciente sempre vai ter um risco de carcinoma hepatocelular, esses pacientes com cirrose. Toda vez que a gente tem uma CIT, pessoal, acho que é uma coisa muito importante, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre cirrose, nessa abordagem da CIT, porque muitas das vezes é o paciente que chega para você inicialmente numa UPA, né, numa unidade básica de saúde, ele chega assim, né, com esse aspecto realmente de CIT, o paciente não tem diagnóstico às vezes, e aí você fica pensando o que você pode fazer ali para ajudar no diagnóstico. E, pelo menos no UPA, às vezes você tem uma condição de coletar o líquido acítico desse paciente para tentar, às vezes, entender qual seria o possível diagnóstico etiológico, né? E aí você teria entre as causas de ascite, né, própria cirrose, insuficiência cardíaca, neoplasia, tuberculose peritoneal. Você tem diversas causas possíveis de ascite, né, pessoal? Mas, claro, pela anamnese, pelo histórico do paciente, e aí, associado a isso, um estudo líquido acítico, a gente tem a oportunidade de calcular o gradiente suro-acite de albumina, né, que é o GASA. E se esse GASA tem um valor acima de 1,1, sugere que o paciente tem uma etiologia por hipertensão portal. Normalmente, um paciente com cirrose, ele vai ter hipertensão portal, tá certo, pessoal? Sempre bom pensar essa possibilidade do paciente chegar para você com ascite, né, você fazer uma palestra diagnóstica como primeira abordagem, para ajudar nesse diagnóstico ali da ascite. E os pacientes que às vezes já têm diagnóstico, ou que você está recém-diagnosticando uma cirrose, lembrando que essa ascite também pode ter um componente de peritonite bacteriana espontânea como complicação possível, tá certo? E daí a gente tem às vezes essas características do líquido acítico que vai diferenciar às vezes de uma PBL, de um paciente com cirrose, de uma peritonite bacteriana secundária, que seria, por exemplo, um líquido que você pode ter intracavitário, intraabdominal, secundário a uma apendicite, secundário a uma policistite, secundário a um processo infeccioso abdominal.
e que muda ali a celularidade, muda ali a composição de proteína, de glicose, tá certo, pessoal? Acho que é importante entender, às vezes, como vocês fazem esse exercício dentro do semestre de diagnóstico diferencial, que você, claro, se você tem um paciente com ascite, a gente precisa pensar que o paciente pode ter a atopatia crônica, mas entender que, às vezes, pode estar dentro de outros diagnósticos, né? E aí o estudo do ascítico ajuda também para a gente tanto diferenciar uma causa, se é hipertensão portal ou não, como também se você tem, por exemplo, um aumento de celularidade polimorfonuclear acima de 250, pode ser por uma PDE, mas às vezes pode ser por uma peritoniite bacteriana secundária a outro processo infeccioso inflamatório, por exemplo, uma colestite, uma colangite, certo? Que pode acontecer no paciente, que até muitas vezes não é sintótico. Tá ok, pessoal? Eu gosto de colocar porque eu escrevi o capítulo de ascite, né? Essa é a imagem do capítulo que eu vou escrever lá do pessoal da Clínica Médica lá da USP, e aí a gente fala um pouco sobre essa questão desse diagnóstico diferencial da ascites, tá certo? Então, o paciente com atopatia crônica, a gente vai ter diversos aspectos que a gente vai avaliar em termos de exames para diagnóstico, né? A gente vai avaliar as transaminases, que normalmente vai estar elevado nesses pacientes, as enzimas canaliculares, que é a fosfatase e gama GT, né? Costuma estar elevada principalmente nas colestases, tá certo, pessoal? Bilirrubina, muitas das vezes está normal, a não ser que o paciente já tenha uma doença de fígado mais avançada, e aí você pode ter uma disfunção hepática, você pode ter alteração da bilirrubina, ou quando o paciente tem uma colestase, né, aí você vai ter uma alteração da bilirrubina direta, tá certo? O hemograma costuma muitas das vezes ser normal, ou pode acontecer de estar alterado, principalmente com alguma anemia, quando o paciente já tem histórico de varizes, quando tem sangramento, e aí pode ter algum componente de anemia, né? O distúrbio de coagulação pode acontecer nesses pacientes, por isso o TAP pode, às vezes, estar alterado quando o paciente tem disfunção hepática, certo? O TAP, pessoal, é um fator que está relacionado à vitamina K, tá certo? Então, principalmente nas colestases, se o paciente tem absorção ruim de vitamina K, ele vai ter distúrbio de coagulação dependente da vitamina K e vai ter o TAP alterado, como às vezes nas colestases você tem um TAP, o NR aumentado, tá certo? A albumina reflete muito a função do fígado, então o paciente, quando tem disfunção hepática, vai tender a ter uma albumina um pouco mais baixa, por isso às vezes ele fica com edema, com as arcas, secundária disfunção do fígado. O sódio, a tendência é que ele, com a cronificação e a doença do fígado ficando mais grave, o sódio, ele provavelmente tende a ficar mais baixo, acontece uma diluição maior, né, do sódio, né? Então a tendência dos pacientes a ter hiponatremia é inclusive um fator de prognóstico dos pacientes, tá certo? Então nessa abordagem dos pacientes com atopatia crônica, a gente tem uma coisa que chama muita atenção, é a avaliação das transaminases, das enzimas canaliculares e do TAP, né? Então só para vocês ajudar vocês a entenderem melhor como é que você teria um aspecto importante de avaliação. No paciente que tem uma necrose aguda do fígado, a tendência é que ele tenha umas transaminases bem elevadas, tá certo? E aí você vai ter disfunção do fígado e pode causar, às vezes, um TAP mais alargado, tá certo? Na doença hepatocelular, a tendência é que as transaminases estejam elevadas, mas bem menos em relação à necrose aguda do fígado, tá certo? Nas colestases, o que vai chamar a atenção é a elevação das enzimas canaliculares nas colestases. E naquelas doenças de depósito, tanto pode alterar as enzimas, as transaminases, como pode alterar as enzimas canaliculares, mas normalmente não em valores muito elevados de uma ou de outra, tá certo, pessoal? Acho que é só para ajudar vocês a raciocinar em cima. E sempre que tem um paciente com atopatia crônica, quando eu recebo os técnicos lá no ambulatório, eu estava ontem lá no ambulatório, né, a gente sai cedo de lá, ontem a gente saiu às 19h30, né, bem cedo, só que não. A gente pega um paciente com atopatia crônica, a gente lembra de quê, pessoal? A gente precisa entender que aquele paciente, por ser hepatopata, a gente precisa entender que perfil de paciente eu tenho na minha frente e qual o prognóstico que eu tenho naquele paciente. E para entender o prognóstico, esse score é muito importante, tá certo? O score de Child-Pugh é muito importante porque ele me dá uma ideia de prognóstico do paciente, de grau de disfunção daquele paciente, o risco que ele tem de mortalidade, o risco que ele tem de ter que ir para uma fila de transplante. Então, o Child A, você tem um prognóstico de 100% ali
o paciente não ia a óbito ali nos primeiros anos de vida, nos primeiros anos de segmento. 80% o risco na verdade, a chance de sobrevida do paciente com Child B, já o Child C, chega quase metade só de sobrevida do paciente ao longo de 2 anos de segmento. Então, é um paciente que a gente sabe que existe mais, que a gente precisa ter mais cuidado com aquele paciente, porque ele tem mais risco da doença complicar. E não à toa porque ele é um Child C, porque ele já começa a ter alterações, né, nessa pontuação do score de Child. E como é que eu lembro do score de Child? Você sabe, pessoal? Lembro da beata, tá certo, pessoal? Bilirrubina, encefalopatia, albumina, TAP e ascite. Certo? Toda vez que eu entro no interno lá, o paciente tem hepatopatia crônica, eu lembro da beata, para poder lembrar o que eu preciso checar de exames para calcular o Child e o que eu preciso pedir de exames para vir no retorno, para poder calcular, quem tiver na próxima consulta conseguir calcular o Child do paciente. Tá certo? Então, bilirrubina, encefalopatia, albumina, TAP e ascite. Tá legal? Então, isso ajuda a gente a entender qual é o prognóstico daquele paciente que tem na nossa frente. Tá bom? Então, lembra da beata. Tá bom? Bilirrubina, encefalopatia, albumina, TAP e ascite. Então, esses exames laboratoriais ajudam, né? E aí, a gente tem exames de imagem também que pode ajudar no exame no paciente com hepatopatia crônica, né? Dentre eles, ultrassom. Para que serve o ultrassom no paciente com hepatopatia crônica? Primeiro, para avaliar se o paciente tem sinais de doença hepática ali, de dano arquitetural, se tem aquele fígado ali retraído de tamanho, com um padrão mais heterogêneo no parênquima, que é sugestivo de hepatopatia crônica. Certo? O fígado pode estar diminuído, você pode encontrar sítio no ultrassom, você pode, se você tem a oportunidade de fazer um Doppler, você vai avaliar que o paciente tem hipertensão portal ou não, tá certo? Então, o ultrassom é um exame que ajuda. E acrescentando aí, o pessoal gosta de anotar, bota aqui uma mais assim, bota rastreio de câncer hepatocelular. Tá bom? O paciente com hepatopatia crônica, o paciente com cirrose, ele tem mais risco de câncer de fígado, certo? E o ultrassom, ele é recomendado periodicamente para a gente fazer rastreio de câncer, tá certo, pessoal? Porque a gente consegue às vezes detectar lesões pequenas, infracentimétricas, ou pelo menos menores que 2 centímetros, que tem o melhor prognóstico do paciente se tratar. Tá bom? Então, o ultrassom ajuda também para isso. Apesar que o melhor exame para avaliar carcinoma, carcinoma hepatocelular, não é o ultrassom. Né? Você pode fazer um rastreio no ultrassom, se você vê algum nódulo, a tendência da gente é pedir para avaliar com mais cuidado depois, ou para avaliar por ressonância ou por tomografia, tá certo? Então são exames que a gente costuma utilizar muito para avaliar principalmente o CHC, né, carcinoma hepatocelular, que vai depender da captação do contraste, então tudo isso ajuda. E a ressonância, às vezes, apesar desse uso questionável, ela também tem um benefício, às vezes, nas doenças de depósito. Hoje em dia, você já tem marcadores que avaliam quanto o paciente tem de ferro depositado no fígado, quanto ele vai ter de alterações ali sugestivas de doenças de depósito. Então, a ressonância, às vezes, tem esse benefício. Tá certo, pessoal? Além dos exames de ultrassom, de tomografia, ressonância, a biópsia hepática, alguém que já acompanhou a biópsia hepática? Não acompanharam a biópsia hepática. É um exame que antigamente a gente fazia muito mais, certo? Então, alguns anos eu estava na residência, a gente fazia todo dia, lá na USP, a gente fazia 2 biópsias hepáticas por dia, os residentes. Assim, eu que não queria fazer patologia, para mim não era muito da minha praia, não. A gente fazia 2 por dia, quando estava na enfermaria. Né? A gente fazia guiado por ultrassom lá, e aí ia com a agulha e localizava lá o fígado, entrava com a agulha e tirava ali uns 2 centímetros, 3 ali, um filete do fígado. Tá certo? Então, a biópsia hepática antigamente era mais utilizada e hoje ela é menos utilizada justamente por conta desse exame aqui, pessoal, da elastografia. Porque a gente usava muito a biópsia antigamente para avaliar se o paciente tinha fibrose, tinha cirrose, avaliava na biópsia. Hoje em dia a gente tem métodos indiretos que avaliam a questão da fibrose, da cirrose, com sensibilidade boa, né? Quase 90% de sensibilidade, especificidade, então você hoje consegue avaliar fibrose e cirrose sem precisar fazer biópsia pela elastografia, tá certo? Que aí você tem uma ideia ali se o paciente já tem um grau de dano no fígado e um grau de fibrose sem precisar submeter a uma biópsia.
Lá a gente fazia, na época da residência, um sistema de hospital dia. Então o paciente vinha, chegava no dia, fazia biópsia e saía no mesmo dia para casa. Mas na prática, isso que a gente tem, por exemplo, lá no César Carlos, é bem diferente. O paciente tem que internar no hospital, ficar esperando uma vaga para internar. No dia que ele interna, ele fica lá esperando um colega que é só ele que faz a biópsia hepática lá, ele leva uns 2, 3 dias internado para poder fazer uma biópsia hepática. Então o procedimento demora uns 3, 4 dias no César Carlos, que a gente fazia pela manhã e dava o paciente a tarde 2 por dia lá em São Paulo. Então isso, você imagina que lá já não era simples, aqui mais ainda a gente está fazendo biópsia dos pacientes. Então a tendência é que a gente cada vez menos faça biópsia dos pacientes. Tá certo? A não ser naqueles casos mais intrigantes que a gente não tem uma certeza diagnóstica, a biópsia acaba ajudando muito ainda para esclarecer. A elastografia, o ultrassom, ele não consegue ter essa capacidade de avaliar o grau de fibrose. É um exame mais específico que avalia a composição do parênquima no ondas sonoras e aí faz a inferência a partir daquilo ali de quanto ali tem de fibrose. Então, se for uma evolução realmente dos exames de avaliação de imagem, tá certo? E para a gente ajuda muito que não precisa biopsiar muitos pacientes, né? Tá certo? Muito parecido com o ultrassom, você usa um probe, que aí você coloca realmente esse probe lá sobre o fígado, e aí você tem uma inferência ali de quanto tem de fibrose pelo método de ondas sonoras mesmo. Nem com ultrassom realmente, mas se você tem um método específico para avaliar o grau de fibrose. Tá certo? Hoje já tem que, durante muito tempo a gente tinha dificuldade, mas hoje já temos locais no setor privado ainda, no público ainda eu acho que não tem. Tinha uma colega que estava fazendo o doutorado dela e ela fazia os pacientes com SUS sem custo, porque era o doutorado dela, a gente estava usando essa via de acesso, mas ainda infelizmente não. A tendência é que os hospitais, principalmente HGF, eu acho que o Hospital Novo também, na verdade não é da UES, o hospital é da UES, não é da UES. Seria da UES, mas deixou de ser da UES. Esse hospital é do Estado. E tem o HGF do Estado, que vai ser da Câmara do Estado, vai ser um hospital do Estado. É uma pequena diferença da UES e da UES, né? Porque a ideal que seria um hospital da Universidade Estadual, mas parece que o governo do Estado mudou essa programação, parece. Aí vai ser um hospital do Estado, lá na UES, vai ser gerido pelo Estado. Eu estou sabendo porque o César Carlos vai migrar para um hospital do Estado, não da UES. O César Carlos vai fazer essa migração e a gente vai, o corpo clínico do César Carlos vai ter que falar. Então, o ambulatório da gente vai dar um upgrade na estrutura, sem dúvida, no ambulatório. Eu fui escolher lá no lugar de trabalho já, no hospital novo. Eu está chique, viu? A fisioterapia tem piscina de reabilitação, sabe assim, o negócio é chique mesmo. Para manter, eu imagino como é que é para manter, né? Centro cirúrgico, 18 salas, gigante essa sala, né? Assim, salas, tudo bem no teto, aquelas salas cirúrgicas, tudo no teto, assim, quem for da cirurgia, olha, com certeza não. Salas de transplante, muito bacana, muito bem estruturado no hospital. Apesar de ser mais longe, acho que pelo trabalho, né, pela melhor avaliar trabalho, vai valer a pena a distância. Beleza, vamos seguir, pessoal. A endoscopia é um exame que a gente usa também, muitas das vezes para avaliar se o paciente tem varizes ou não no esôfago, né, que refere que o paciente tem hipertensão portal. Nos pacientes que não têm varizes, você repete com um pouco mais de tempo, ali a cada 2, 3 anos. Se o paciente tem varizes de fino calibre, em torno de 2 anos. Aí, se o paciente tem um CHARD-C, por exemplo, o ideal é que se faça anualmente a endoscopia para avaliar as varizes, até para fazer às vezes tratamento dessas varizes. Certo? Agora vamos para as etiologias, pessoal. Certo? Entre as etiologias, eu acho que muito importante para vocês avaliarem, vocês terem entendimento, são as hepatites virais. Tá certo? E aí esse fluxogramozinho eu acho que vai ajudar muito para vocês, inclusive para a prova. Tá certo? Para a gente poder às vezes diferenciar que hepatite B, hepatite C, né? Então às vezes entender que perfil de paciente eu tenho na minha frente. Né? Então você vai ter desde pacientes que vão ter hepatite A, que é muito comum, e aí essa hepatite A normalmente é limitada, e o paciente não tem complicações maiores. Você vai ter hepatites que podem evoluir com quadros mais graves, hepatite aguda fulminante,
que às vezes precisa de transplante de uma maneira mais imediata, né, pela gravidade do quadro, né, e tem aqueles pacientes que cronificam, né, que acabam tendo a persistência do autismo do HBS, por exemplo, né, porque aí você tem hepatite B crônica, ou então o autismo da hepatite C, né, que você vai ter um HCV positivo, que vão normalmente acontecer nos pacientes que evoluem para hepatite B ou hepatite C crônicas. A hepatite B, pessoal, ela, depois do advento da vacina, mudou bastante o prognóstico e as taxas de incidência mudaram bastante. No geral, como é que a coisa acontecia nos pacientes com hepatite B? Grande parte dos pacientes tinha aquele quadro mais agudo, às vezes, quando tinham hepatite B na infância. Aí você tinha um grupo desses pacientes que acabavam cronificando, certo? Então você tinha ali um grupo que cronificava. Nesse grupo que cronificava, você tinha realmente aqueles pacientes, em torno de 25% deles, que evoluía para cirrose hepática, tá certo? E desses que evoluíam para cirrose hepática, tinham aqueles que tinham um risco maior para carcinoma hepatocelular e aqueles que evoluíam só mais com disfunção do fígado, tá certo? Então, não que uma coisa excluísse a outra, né? O paciente tanto pode evoluir para cirrose como para carcinoma hepatocelular na sequência, tá certo? Mas lembrando que na hepatite B, hoje em dia, mudou muito o cenário por conta da vacina que a gente tem com a hepatite B, todo mundo aqui já deve ser vacinado, né? Algumas pessoas aqui podem não ter soro convertido, né? Podem não ter um anti-HBS reagente, tá certo? Mas é uma coisa que a maioria tende a ter hoje em dia, tá certo? Então, é sempre importante, pessoal, eu gosto de nesse momento, lembrar para vocês dessa questão da avaliação sorológica do paciente com hepatite B, porque não é raro o paciente chegarem para a gente desesperados porque fizeram os exames de hepatite e viram um anti-HBS reagente. E aí ele acha que está com hepatite, porque um dos exames na B da hepatite deu reagente, deu positivo. Mas o anti-HBS reagente, pessoal, é o quê? Vacina, né? Então, assim, o paciente simplesmente é vacinado, mas ele às vezes não entende, né? Às vezes, se ele for no Dr. Google, ele pode até se acalmar, mas às vezes ele se assusta mais ainda, né? O Dr. Google é um perigo, né, pessoal? Então, é importante ter esse entendimento que o anti-HBS é aquele paciente que soroconverteu, tá certo, pessoal? E aí, às vezes, o paciente, quando tem esse quadro agudo, ele, se fizer um exame sorológico no quadro agudo, ele não vai ter ali ainda um anti-HBS reagente. Às vezes precisa esperar um período ali de 6 meses após ele ter um quadro agudo de hepatite B, para saber se ele vai soroconverter ou não. Tá ok? É uma coisa que às vezes precisa ter esse entendimento. Mas, especificamente no paciente que evolui para uma hepatite B crônica, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a persistência ali do anti-HBC-IgG, eu vou encontrar a persistência do HBsAg, né, do autismo da hepatite B. Então, esse paciente ele acaba cronificando, certo? Com a persistência do anti-HBC-IgG e com a HBsAg reagentes, tá certo? E normalmente o anti-HBS não reagente, porque ele cronifica e não soroconverte. E quando o paciente soroconverte, né, surge o anti-HBS, a tendência é que ele tem um clearance do vírus, né? Porque ele formou o anti-HBS e o vírus ele acaba negativando depois que formou o anti-HBS. Porque você pode ter um anti-HBS porque você é vacinado, mas não é só assim que a gente pode adquirir o anti-HBS. Tem pessoas que tiveram realmente contato com o vírus, desenvolveram o anticorpo e conseguiram atingir o clearance do vírus. Né? Essa pessoa teve um risco de ter uma hepatite crônica, mas ela soroconverteu e ficou com anti-HBS reagente depois, tá certo? Então é importante aí entender como é que essa avaliação sorológica, né, a prova de vocês, acho que é importante vocês lembrarem. E como trata, pessoal? Via de regra, esses pacientes, a gente tem já algumas estratégias de tratamento, quando o paciente cronifica, mas diferente da hepatite C, né, que o tratamento hoje é extremamente eficaz, na hepatite B ainda é um pouco mais complexo essas opções de tratamento. Os pacientes precisam, às vezes, fazer um tratamento um pouco mais crônico ali, da hepatite B, e muitas das vezes os tratamentos são mais tratamento das complicações, né? Você não atingir aquela cura, em muitos casos acabam não atingindo a cura, como, por exemplo, hoje a gente já tem a hepatite C, tá certo? Então, o grande avanço da hepatite B foi assim, o tratamento nem tanto. Já a hepatite C, pessoal, é diferente. A hepatite C, o que acontece?
né? Você vai ter ali, no caso da B, a maioria não cronifica, já a C, quando você tem contato, grande parte dos pacientes acabam cronificando a hepatite C, tá certo? E aí cronifica para cirrose, pode ter também o risco de CHC, tá certo? Uma coisa que eu não comentei, só para lembrar, pessoal, com relação à hepatite B, deixa eu voltar aqui para vocês, por que está separado? Porque às vezes na hepatite B pode acontecer isso realmente. O paciente às vezes pode evoluir para carcinoma hepatocelular sem não ter cirrose. Ele não apresentou cirrose, não evolui para cirrose, mas a hepatite B pode ser um fator de risco para o carcinoma. Tá certo? Então vocês vão ver que em duas condições isso pode acontecer. Tanto na hepatite B como no caso dos pacientes com NASH, né, com esteatohepatite metabólica, o paciente pode ter, pela cronificação da inflamação, evoluir para a cirrose, pode, mas ele às vezes pode pular a etapa da cirrose e já ter o CHC sem evoluir para a cirrose antes, tanto na hepatite B como no NASH, tá certo, pessoal? Tipo NASH. Ok? Então, é importante lembrar que a hepatite C, né, você tem um maior risco de cronificar quando você tem um contato com hepatite, com o vírus da hepatite C, né, o diagnóstico vai chegar a esse reagente. E esse tratamento foi uma revolução nos últimos 10 anos, 15 anos do tratamento de hepatite, pessoal. Antes, esses pacientes eles faziam tratamentos afastados, não melhoravam, não curavam, não curavam. E aí você tem o lançamento de medicações orais, que praticamente curam quase a totalidade dos pacientes hoje em dia. Você faz tratamentos antivirais, ele o toma por via oral, por 3 meses o paciente fica curado. Então, realmente foi um divisor de águas ali no tratamento da hepatite C que a gente que surgiu aí realmente, né, nos últimos 15 anos isso apareceu, até então realmente era uma dificuldade, porque não tinha vacina e os tratamentos não prestavam. Aí era complicado realmente. Muitos pacientes que estavam naquele transplante tinham hepatites virais até 2, 3 décadas. Mas aí você teve a chegada da vacina da hepatite B e o tratamento da hepatite C. Então mudou muito o cenário. Tá certo, pessoal? Hoje, os pacientes em fila de transplante, claro que ainda tem hepatites virais, mas proporcionalmente cada vez mais diminui por isso. No caso da hepatite C, por conta do tratamento, que é uma medicação eficaz, que cura quase a totalidade dos pacientes, uma medicação que você toma por 3 meses. Tá certo, pessoal? Então, só lembrando disso. Outra etiologia importante com relação à hepatite crônica é o álcool. Né? Então, a gente sabe que o álcool é uma toxina que afeta ali o fígado, aí você tem ali mais ou menos em torno de 60 a 80 gramas para o homem, e as mulheres, infelizmente, elas são mais suscetíveis a ter dano no fígado com menores quantidades de álcool, tá certo? Então, às vezes, uma quantidade menor, às vezes ali, 20 gramas ali a 60 já é suficiente para as mulheres, às vezes, já tem um dano hepático secundário à exposição ao álcool. E o dano hepático pelo álcool, pessoal, gera esteatose hepática, tá certo, pessoal? Gera essa gordura no fígado também, tá ok? E aí, por isso, só para não cheguei lá ainda, mas por isso aqui o NASH é o NASH, porque esteatohepatite não alcoólica. Por que então não alcoólica no NASH? Porque antigamente o conceito de gordura no fígado era muito associado ao álcool, que causava esteatose. Mas depois foi visto que tinham pacientes que tinham gordura no fígado, que não tomavam uma gota de bebida e tinha gordura no fígado. E aí, de onde é que vinha essa gordura? Na verdade, era um distúrbio metabólico do paciente, que fazia com que ele tivesse uma alteração infiltrada de gordura no fígado, gerava dano no fígado, inflamação, cronificava, cirrose, e o paciente ia para a fila de transplante sem tomar uma gota de álcool. Mas por isso a esteatose, que antes era muito relacionada com o álcool, depois foi visto que tinha esteatose e a esteatohepatite não alcoólica, que é o NASH. O nome mais atual, na verdade, é metabólico e não alcoólico, né? Esse é o nome mais utilizado, mais recente. Mas os livros ainda tem como NASH, né? Na literatura no geral ainda, a gente tem como esteatohepatite não alcoólica, né? Então é uma tendência que isso mude, mas ainda a gente usa o termo esteatohepatite não alcoólica, tá certo? Por isso o termo, por conta da esteatose. Uma dica prática, pessoal, às vezes no seu dia a dia, para saber, o paciente tem gordura no fígado, mas sabe o que ele bebe? Ele está dizendo ali que não bebe nada. Eu acabei de atender ele ali na UPA, ele está dizendo que não bebe nada, mas tem a cara de acha que ele bebe. Né? Mas o que pode às vezes dar uma dica para vocês se a causa da doença é alcoólica ou não? Normalmente, quando você tem um dano hepático pelo álcool, você tem uma TGO maior do que a TGP.
Tá certo? Então é uma dica ali do dia a dia. O paciente tem um TGO de 300, o TGP de 100 e pouquinho. Normalmente você pensa, claro, você vai avaliar o quadro, mas se você tem uma suspeição que possa ser alguma coisa alcoólica, aumenta mais ainda a sua suspeição depois que você avalia que tem um TGO maior do que a TGP. Como é que trata, pessoal? No geral, é só mais as complicações. Hoje a gente não tem ainda como diminuir o dano no fígado que foi causado pelo álcool, né? Seria um sonho, né, da turma que gosta de tomar uma cervejinha a mais, né? Seria de saber que tem um remédio depois para reverter um dano no fígado pela bebida que tomou durante a vida. Não tem. A gente, se parar de beber, a inflamação você para. Mas o dano, até chegar aquele momento, não reverte não. Né? Se você já tem um grau maior de dano no fígado, já tem um grau de fibrose, você não vai voltar, não dá para voltar atrás não. Mas o que tem de inflamado, a inflamação regride, e se não chegou a ter fibrose, porque a inflamação crônica que gera fibrose, se não chegou a ter fibrose, você pode não evoluir. Esse raciocínio para a esteatose pelo álcool e não pelo álcool, né? Tanto que o paciente tem gordura no fígado e às vezes tem esteatohepatite, se ele fizer as medidas, baixar o peso dele, se ele conseguir emagrecer, se ele melhorar a parte metabólica, se ele não chegou a ter fibrose pela gordura do fígado, ele também para a inflamação não vai modificar. Vou falar isso para vocês também, tá certo? Então, o álcool é uma causa importante, tá certo? Outra causa é a doença de Wilson, deixa eu ver se ele está. Eu acho que a aula é importante. Esteatose para vocês. Pronto. Mudou o exercício, mas vai acontecer naquele momento. Então, assim, tem a gordura no fígado pelo álcool, tem a a doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Que tem esse contexto, pessoal, justamente de uma associação com diabetes, obesidade, hiperlipidemia, mas normalmente o fígado com esteatose, ok? O paciente, via de regra, não consome pouco álcool, para a gente entender se o paciente tem esteatohepatite não alcoólica, né, pessoal? Porque se o paciente bebe muito, aí fica aquela confusão realmente. Ele pode ter os dois perfis, né? Ele pode beber muito e pode ter obesidade, hiperemia e diabetes. Aí você sempre vai ter a dúvida até que ponto é só pela gordura, até que ponto tem um álcool ali como causa, né? Aí normalmente vai ser mais de uma causa. Mas se o paciente não bebe ou bebe menos que isso aqui, a tendência é que realmente a causa não seja o álcool do dano no fígado dele, ok? E aí uma dica que é justamente que o paciente tem que ter a TGP maior do que a TGO. Eu acho que o aviso é o microfone, não, não sei se aqui não está bem, mas... Então a dica prática é TGP maior que TGO. Então o paciente está com você, tem transaminases aumentadas, tem gordura no fígado, é álcool ou é esteatose? Se tem TGP maior que TGO, deve ser pela esteatose metabólica, tá certo? E não pelo quadro alcoólico. Ok? Eu vou voltar agora, que aí só... Não, desculpa, tem mais essa aqui. Com relação à doença hepática gordurosa não alcoólica, pessoal, aí eu brinco, eu digo que eu não sou médico, mas eu ajudo, viu? A lembrar das coisas, tá certo? Aí tem a famosa regra dos 10. Tá certo, pessoal? Ó, fígado normal, esteatose hepática. Vocês têm ideia de quantos por cento da população tem gordura no fígado? Mais ou menos um quarto da população. 20 a 25% da população tem gordura no fígado. Nos Estados Unidos já chega quase a 30% da população tem gordura no fígado. É muita gente, né? Você pega Fortaleza, por exemplo, 25% dá 500 mil pessoas com gordura no fígado. Não é assim? Aí vamos lá para a regra dos 10. Vamos partir de Fortaleza, 500 mil pessoas com gordura no fígado, tá certo? Dessas 500 mil pessoas que têm gordura no fígado, 10% vai evoluir em 10 anos, vocês podem estar anotado lá dentro, 10 anos, certo? 10% vai evoluir em 10 anos para esteatohepatite, certo? Então, daqueles 500 mil pessoas em Fortaleza que têm gordura no fígado, 10% dá quanto? 50 mil. 50 mil pessoas vão ter esteatohepatite, inflamação do fígado causada pela gordura, depois de 10 anos, certo? Dessas 50 mil pessoas, o castelão cheio, viu, pessoal? Dessas 50 mil pessoas com gordura no fígado inflamado, quantos por cento vai evoluir para a cirrose? 10% em 10 anos. Certo? Então, das 50 mil pessoas em Fortaleza que tem o fígado inflamado pela gordura, 10%, 5 mil, vai evoluir para a cirrose. Em 10 anos. Tá certo? E dessas 5 mil pessoas que têm cirrose pela gordura, 10% em 10 anos vai evoluir para carcinoma hepatocelular.
500 pessoas vai ter câncer de fígado por gordura no fígado em Fortaleza. Certo? Ao longo de 30 anos. Tá certo? Então, fácil de lembrar, né? Regra dos 10. Tá bom? Não foi invenção na minha cabeça, não. Tá bom, pessoal? Isso é uma publicação que foi feita lá no Reino Unido. E aí você tem essa publicação que encontrou realmente um estudo populacional que foi feito, que encontrou muito próximo ali esses valores. 9,8, 9,7, 10 alguma coisa. O pessoal deu uma arredondada para facilitar, para ficar didático, para vocês entenderem. Porque às vezes você não vai ser gato, você pensa em fazer o quê? Especialidade. Anestésio. A pessoa quer fazer anestésio. Né? Ela não precisa saber de gordura no fígado, mas ela vai ter alguém na família dela, que às vezes só tem ela de médica, vai encontrar com ela no aniversário da família e vai dizer assim: me diz uma coisa, eu tenho gordura no fígado. E aí? Eu me preocupo, não, para mim é o doutor Rodrigo, né? Eu me preocupo ou não com essa gordura? Tem risco? Porque tem paciente que acha que tem gordura no fígado, que acha que semana que vem vai ter um câncer. E tem paciente também que é assim: besteira. Todo mundo tem. É assim? O problema é que se o paciente está bem aqui, ó, e ele achava que era besteira, todo mundo tem, né? Então, esses 1% para chegar aqui, né, que é 10 de 10, 1% para chegar aqui, pode ser a pessoa que está conversando com você, do evoluir para cirrose. Então, para ela, o 1% virou 100%, né? Então, é importante ter esse entendimento desse risco que existe. Tá legal? Então, mesmo se você vai gasto, você agora já sabe dizer para alguém da sua família qual o risco que ela tem da gordura no fígado, tá certo? Regra dos 10, 10% em 10 anos, 10% em 10 anos, 10% em 10 anos, tá legal? Beleza? Tá perto do fim, viu, pessoal? Aí você tem, além das etiologias, né, que gera esteatose, que seria o álcool e a doença metabólica, a gente tem algumas doenças genéticas, né? As principais que eu coloco aqui para vocês seria a doença de Wilson, tá certo? Que é uma doença autossômica recessiva, está relacionada à mutação da TP7B, tá certo? Aí você tem um acúmulo de cobre no fígado e no cérebro do paciente com doença de Wilson, tá certo, pessoal? Por isso, muitas das vezes, esse paciente ele vai antes para o neurologista, para o psiquiatra, alguém vai fazer psiquiatria, neurologia aqui. Então, se alguém vai fazer, pode ser que você encontre um paciente desse aqui da patologia lá no seu consultório. É você achava que não precisava saber nada de patologia, você vai descobrir que tem um paciente com doença de Wilson na sua frente, tá certo? Eu sei porque na época da minha residência a gente fez um estudo lá no IPQ, lá na USP, e tinham muitos pacientes que já tinham diagnóstico de Wilson, e o diagnóstico surgiu a partir de estudo neuropsiquiátrico. Eles estavam sendo acompanhados com neuro, com psiquiatria, e só depois descobriram que tinham Wilson. Tá certo? Aí você tem depósito de cobre no fígado, no cérebro, tem lesão hepatocelular, mas o paciente também pode ter alterações neurológicas. Normalmente estudo de movimento, certo? O paciente pode apresentar ataxias, então estudo de movimento, tá certo? O diagnóstico, citose cobre urinário que vai estar aumentada, a célula plasmina que vai estar reduzida, tá certo, pessoal? Então só para vocês saberem que tem essa doença genética que pode ter um componente neuropsiquiátrico relacionado, que é a doença de Wilson, né? Você tem aqueles famosos anéis em casa de flecha que você vai ter um exame oftalmológico, né? Então, se você pensava que ia ficar livre da gastro, né? Porque ia fazer oftalmo, não vai ficar livre da gastro, tá certo, pessoal? Porque você vai ter um paciente com você, vai lá para você para avaliar se ele tem a presença dos anéis em casa de flecha. E vai outro paciente para você também com ovelite, com esclerite, que ele tem doença de Crohn e retocolite também, tá certo, pessoal? Então, vocês não vão ficar livres da gastro assim tão fácil, tá bom? E vai fazer oftalmo. Além disso, pessoal, além da doença de Wilson, você tem a hemocromatose. Não, professor, mas eu quero fazer cardiologia, endócrina, é muito mais nobre do que gastro. Para que eu preciso saber gastro? Você vai pegar um paciente com hemocromatose que vai chegar para você, que tem doença no fígado, e ele tem uma das coisas principais que é diabetes. Porque o ferro se deposita no fígado, mas ele também afeta o pâncreas. E o paciente tem insuficiência endócrina do pâncreas tem diabetes. Então, se o paciente chega para você porque tem diabetes, se o paciente jovem, e aí às vezes tem uma hemoglobina mais elevada, uma ferritina aumentada, ou o paciente pode ter hemocromatose, tá certo? Uma doença autossômica recessiva, está relacionada a essa mutação aqui do gene HFE, tá certo? Não precisa decorar, tá bom, pessoal? Só para vocês saberem. Normalmente, quando a gente pega o exame, a gente vai pesquisa a mutação do HFE, aí vem esse resultado aqui, ó, C2Y, H3D, SM5C, tá certo? Então são normalmente os genes que estão relacionados ali à mutação da hemocromatose,
certo? E na prática, o que é que eu preciso e quando é que eu suspeito? O paciente vai fazer o estudo do ferro e dá uma insaturação transferrina lá em cima, uma ferritina acima de 1000, certo? Isso você pode às vezes ter no seu dia a dia, uma insaturação elevada, uma ferritina, né? Não precisa fazer um biópsia do fígado, mas se você tem essas duas alterações, suspeita que o paciente pode ter um excesso de ferro no organismo e aí ele pode ter a hemocromatose genética, tá certo, pessoal? Só lembrando, a ferritina altera o excesso de ferro, mas a ferritina também é uma proteína de fase aguda, tá bom? Se o paciente tem alguma inflamação no corpo, ele também pode alterar a ferritina, né? Então não é específica não, mas é a dica, principalmente quando é acima de 1000, suspeitem da possibilidade de hemocromatose e sim de saturação, não tem um valor aqui, pessoal, mas porque tem algumas referências que botam 40, 45, 50, mas se tiver acima de 50 de saturação, suspeitem de uma hemocromatose. Às vezes, pessoal, não é nada disso. Tem uma paciente minha extremamente atleta, empolgada com as suplementações. Ela fazia muita suplementação que tinha ferro, por conta dela. E aí tinha um excesso de ferro no organismo, não era por hemocromatose não, era só porque ela tomava muito ferro e desnecessariamente muito ferro. Tá certo? Entre as causas também a gente tem a hepatite autoimune, pessoal. Como é que eu diagnóstico a hepatite autoimune? Normalmente o paciente é jovem, sexo feminino, e aí você vai ter alterações de autoanticorpos, aí você vai ter o FAM positivo, o antimúsculo positivo, o anti-LKM1 positivo, normalmente são anticorpos relacionados à hepatite autoimune. Uma dica prática é o paciente normalmente tem hipergamaglobulinemia, tá certo, pessoal? Na eletrofórese tem um hipergama, tá certo? E esses pacientes normalmente são jovens e evoluem ali com a disfunção do fígado bem jovens. Então, o paciente nosso no Estado da Calça, com 18 anos, descobriu que tinha um fígado cirrótico, já todo retraído, né, bem jovem, e ela tinha hepatite autoimune, e muitas vezes o paciente precisa ir para transplante até jovem também, tá certo? Como é que eu trato a hepatite autoimune? Como é que eu trato as doenças autoimunes, pessoal? Normalmente, da reumato, da gastro, corticoide, imunossupressor, né? É como eu vou tratar um paciente com hepatite autoimune. Normalmente a gente começa com corticoide para prednisona, certo? Aí você já vê que tem uma melhora das transaminases, depois você conversa que o paciente tem hepatite, tem alteração das transaminases. Você começa com corticoide, começa a melhorar ali as transaminases, e aí você introduz o imunossupressor para manter, depois vai tirando o corticoide. Entendeu? No geral, é a azathioprina que a gente utiliza como medicação e a prednisona no começo da inflamação autoimune do paciente. Tá ok, pessoal? Colestases também são outras etiologias possíveis de doença crônica do fígado. Aí você tem as duas principais, que é a colangite, né, que antigamente era chamada de cirrose miliar primária, mas também tem mais recente seria colangite miliar primária, mas a sigla não muda, CBP, e tem a colangite esclerosante primária, certo? Que é a CEP. Né? Normalmente você vai ter alteração das enzimas canaliculares, fosfatase gama, bilirrubina direta aumentada também, e na CBP você tem a dica do diagnóstico anticorpo antimitocôndria positivo, certo? Você tem colestase, alteração de fosfatase gama, às vezes bilirrubina, anticorpo antimitocôndria positivo, diagnóstico de CBP. Já a CEP não tem um anticorpo para dar diagnóstico na colangite esclerosante primária, mas aí você vai ter exame de imagem como a colante ressonância, você vai ter a CPRE, que é um exame endoscópico, mas também de imagem, né, ou a biópsia hepática, que vai ajudar no diagnóstico da colangite esclerosante primária, tá certo? Via de regra, o tratamento desses pacientes, a gente não tem uma medicação que diminui ou evita a progressão da doença, né? A gente tem algumas medicações como o Sarcop, que diminui e melhora um pouco das enzimas canaliculares, né? De alguma forma, o prognóstico dos pacientes a gente consegue melhorar um pouco, mas a evolução da doença acaba ainda hoje não tem uma medicação específica que evita ali a progressão da doença. Né? Cada vez mais a gente se depara com casos de hepatites crônicas, né, relacionados ao uso de diferentes medicações, tá certo? Eu chamaria a atenção para vocês dos anti-inflamatórios, tá certo? Que podem gerar dano no fígado também, tá ok? Aí você tem muitas medicações possíveis ali que podem realmente causar. Tratamento específico normalmente não tem, principalmente retirar a medicação que está gerando dano no fígado, né? Seria a principal medida nos pacientes com alguma doença secundária da medicação que esteja causando uma doença hepática. Ok, pessoal?
algumas doenças vasculares, por exemplo, a síndrome de Budd-Chiari, né? Você tem algumas obstruções venosas, ou então que geram congestão e podem causar necrose, tá certo? Via de regra, a recanalização que você tem dessas obstruções, ou você, às vezes, quando tem alguma trombose que está obstruindo, você pode usar algum anticoagulante, que pode de alguma forma desobstruir aqui aquela trombose, e aí são medidas que você pode fazer, né, o tratamento endovasculares que podem também às vezes ser necessários quando você tem alguma doença vascular ali hepática mais aguda, tá certo, pessoal? Mas são menos comuns, né, eu acho que eu coloquei só mais para a gente não deixar de citar aqui para vocês, tá certo? Turma, não são muitos slides, você vê que são temas realmente, cada slide é para dar uma aula, na verdade, né, mas a gente tem que ser mais conversado aqui para vocês. Valeu aí para vocês. Valeu.